A história do mendigo e o milionário. Uma amizade além das diferenças. Era uma manhã clara de 1968 e Dalva já estava acordada há horas, vivendo a rotina que se tornara sua prisão. O sol entrava pela janela, iluminando a pequena sala que compartilhava com Amaro, seu marido. Ele lia o jornal, indiferente à movimentação dos passarinhos na árvore. A vida tinha se transformado em uma sequência de dias cinzentos e monótonos. Uma história sem cor. Mas tudo mudou quando Dirce, a irmã mais nova de Amaro, apareceu. A presença dela era como um sopro de ar fresco em um ambiente estagnado. Dirce trouxe consigo um mundo repleto de livros e ideias. Uma cidade inteira resumida em palavras. A relação delas floresceu em segredos e olhares furtivos, repleta de risadas que enchiam o silêncio pesado que havia na casa. Dos escritos que trocavam, as cartas apaixonadas que escondiam sob a cama. Cada momento se transformava em uma combustão emocional. Dalva se sentiu viva novamente, como se o amor que acreditava perdido reverdesse sob a luz da amizade. Mas a felicidade não durou. Quando Dirce teve que se mudar para a capital, as cartas se tornaram escassas. A dor da ausência foi uma faca cravada no peito de Dalva. O correio se tornara uma maldição. A expectativa dos dias arrastados em frente à caixa de correios. Ela se viu presa entre o dever de ser a esposa perfeita e o desejo de amar. O peso da culpa acompanhava como uma sombra, tornando cada dia mais pesado. Anos se passaram e o que deveria ser uma simples rotina se transformou em um ciclo de dias amealhados pela solidão, até que a notícia da morte de Amaro a atingiu como um raio. Um misto de alívio e tristeza inundou seu coração. Durante o velório, seu olhar cruzou com o de Dirce e ali, no meio da dor, uma esperança reacendeu. A chama antiga do seu amor, que ela achava apagada, flamejou com força total. As duas se reencontraram em um café da cidade grande. Um local onde o murmúrio de vozes e riso se misturava ao cheiro de café fresco. Havia algo elétrico no ar, uma possibilidade de redescobrir a paixão que se escondia atrás de anos de repressão. Elas riram, tocaram as mãos, e Dalva teve a certeza de que estava disposta a ultrapassar todos os limites que a sociedade julgava intransponíveis. Porém, a vida não mostrava sua face gentil. Dirce estava lutando contra o câncer, a batalha se desenrolando como um filme trágico. As notícias eram sempre sombrias. E Dalva sentia o peso da realidade a cada visita ao hospital. O medo de perder Dirce, a mulher que tinha resgatado sua vida, intensificava a dor de cada risada compartilhada. Enquanto reviviam o amor, que agora era maduro, cheio de nuances e imperfeições, um novo desafio surgiu. Dirce revelou a Dalva um segredo que poderia abalar o alicerce daquela relação tão frágil e intensa. O que seria? Dalva sentiu a respiração embargar. Um nó se formou em sua garganta. O futuro estava repleto de incertezas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários.
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Dalva estava ali, no café, as mãos trêmulas enquanto o cheiro do café fresco invadia suas narinas. O coração pulsava rápido. A expectativa enchia o ar. Que segredo Dirce poderia me contar? Pensava, enquanto o barulho do local parecia afastar a realidade. Dirce, com um olhar intenso, começou a falar, mas a tensão era palpável. Há algo que você precisa saber, Dalva. O tempo parecia parar. O movimento ao redor se esvaía, como se o mundo todo estivesse esperando. Dirce respirou fundo, as palavras parecendo pesadas na língua. Eu nunca te contei, mas a minha doença, ela não é só uma questão de saúde. Quando eu voltei à cidade, eu não voltei só para te encontrar. Eu voltei para aplicar uma última estratégia. Dalva franziu a testa, a confusão brotando. Estratégia? Que estratégia? O medo e o amor se misturavam, formando um nó no seu peito. Dirce hesitou, como se estivesse pesando cada sílaba. Eu fui diagnosticada com câncer, sim, mas eu tenho um histórico familiar. E essa doença não é só minha, ela é de todos nós. Dalva não conseguia entender. O que você quer dizer, Dirce? Todos nós? Seu coração disparou. Cada batida ecoando uma sensação de desespero. E antes que Dirce pudesse responder, o telefone à mesa deles tocou, cortando o ar denso que cercava as duas. Dirce olhou para o aparelho, a expressão mudando bruscamente. Eu preciso atender. Com mãos trêmulas, ela pegou o telefone e se afastou um pouco, falando em um tom que Dalva não conseguia ouvir. O sorriso que antes iluminava o rosto de Dirce agora se esvaziou, e cada palavra soava como um aviso. Dalva realmente não sabia o que estava acontecendo, mas algo dentro dela começou a doer. Era um pressentimento. Enquanto isso, outras pessoas no café começaram a murmurar. Algumas lançando olhares curiosos e preocupados. Ele está bem? Alguém perguntou em voz alta, com um tom de desespero, ecoando a angústia de Dalva. O silêncio aumentou, e quando Dirce voltou, sua expressão estava mudada, resoluta e apavorada ao mesmo tempo. Dalva, eu preciso que você me escute. A minha família tem esse secreto. Nós somos parte de algo maior e a verdade é que você também pode estar envolvida nisso. Meu câncer não é uma mera coincidência. Havia algo, um legado. Aquelas palavras cortaram Dalva como uma faca. Um legado? O que você está dizendo? O rosto de Dirce estava agora pálido. Uma sombra percorreu seus olhos. A verdade começou a doer em uma nova dimensão. Dalva, o câncer é hereditário. E a nossa conexão, ela vai além. Nós somos mais próximas do que pensamos. Você é parte dessa linhagem, parte do segredo. A voz de Dirce se quebrou. O café, que antes era um espaço acolhedor, agora parecia estar envolto em uma tempestade. Dalva sentiu o chão se abrir sob os pés. As memórias, as risadas, tudo que construíram ganhava um novo significado sombrio. Como assim? O que você está dizendo? Isso é ridículo! A incredulidade nas palavras de Dalva mascarava a crescente sensação de pânico. Dirce fechou os olhos como se quisesse preservar a coragem.
Eu estou te dizendo que a nossa ligação pode ter consequências fatais. Temos que resolver isso juntas, antes que seja tarde demais. Quase ao final. Então, o café ficou em silêncio. O murmúrio das pessoas foi apagado por um evento inesperado fora do estabelecimento. Um grito ecoou. Uma colisão e o barulho de vidro quebrando. Tudo mudou em um instante. Dalva e Dirce correram para ver o que aconteceu. A cena que se apresentou diante delas era de desespero. Alguém havia sido atropelado do lado de fora e entre a multidão um rosto familiar. Foi então que Dalva reconheceu Amaro, seu marido, encarcerado em um mar de caos. O medo tomou conta enquanto ela gritava seu nome, desesperada. As palavras de Dirce pareciam agora distantes. Tudo se misturou em um emaranhado de dor e crise, como a vida delas, que estava prestes a desmoronar em uma revelação que nem mesmo poderiam imaginar. O que mais poderia vir à tona? O que a verdade ia revelar de agora em diante? Dalva estava paralisada, o grito distante ecoando como um trovão em seu coração. A imagem de Amaro, estirado no chão, cercado por pessoas em pânico, fez sua mente girar. Não! Não pode ser ele! O café se transformou num caos de murmúrios e rostos confusos. Ela podia sentir seu coração martelando no peito, como se cada batida fosse uma ordem para correr. Dirce! Ela gritou com a voz embargada, puxando o braço da amiga. Mas a expressão de Dirce falava de uma verdade que Dalva não queria enxergar. Dirce parecia entender o que estava acontecendo antes do impacto. Foi como se uma onda de um mar revolto os tivesse atingido. O ar ficou denso, cada respiração se tornando um desafio. Rápido, vamos ajudá-lo! Dalva puxou Dirce, mas a amiga estava imóvel, observando a cena com olhos vidrados. Espere, Dalva! Ela balançou a cabeça, um arrepio percorrendo sua espinha. Não é só isso! Você não está vendo! Dalva se virou, prestando atenção ao que estava além da multidão. Ali, em meio ao pânico, um homem se destacava. Ele tinha uma expressão de dor e desespero. E ao olhar melhor, Dalva reconheceu. Era Ricardo, o irmão de Amaro. O mesmo Ricardo que tinha estado afastado da família, por motivos que ninguém nunca soube ao certo. O homem que Amaro insistia em manter à distância. Aquilo, o que ele está fazendo aqui? Dalva murmurou, sem acreditar. Mas antes que pudesse pensar mais, um grupo de paramédicos chegou, cortando a multidão. Eles se agacharam em torno de Amaro, e a cena passou a ocorrer com uma brusquidão que parecia desumana. Dirce se aproximou, quase em transe, enquanto Dalva lutava contra uma onda de emoções que quase a afogava. Ele não pode ir embora! Dalva sussurrou, mesmo sabendo que já era tarde. A vida dela, por mais estranha e sem cor que fosse, girava em torno de Amaro. Ele era seu marido, seu passado, sua dor. Cada dia que ela sentira falta, cada palavra não dita, agora todas eram um misto de culpa e amor despedaçado. Dalva, escuta, Dirce finalmente falou, a voz tremida. Amaro, ele estava profundamente envolvido com algo que você não sabe. Ele não é quem você pensa que é. O olhar de Dirce se endureceu e a intensidade do seu tom fez Dalva tremer. O que você está dizendo? O que quer dizer com não é quem eu penso que é? Há segredos na família dele. Segredos que podem nos envolver ainda mais. E você precisa saber agora, porque pode ser nosso único caminho.
O desespero nas palavras de Dirce ressoava como um eco gutural. Não era só a revelação sobre a linhagem deles, mas algo bem mais sombrio. Dalva hesitou, absorvendo as consequências da situação. Ela sabia que Dirce não falava levianamente. Dirce, aguarde! Amaro precisa de nós! Dalva, em um impulso, se afastou da amiga e correu em direção aos paramédicos. As vozes ao seu redor se tornaram sombras, distantes. O que estava acontecendo? O que mais Dirce sabia? Amaro foi colocado em uma maca e enquanto Dalva tentava se aproximar, um grito cortou o ar. Não! Não levem ele! Ricardo se empolerou sobre os homens com uma fórceps que Dalva nunca vira antes. O olhar dele estava cheio de raiva e uma tristeza profunda. As palavras escaparam de seus lábios com uma intensidade tão afogada que Dalva mal conseguiu entendê-las. Ele tem algo que é meu! Dalva paralisou. O que queria dizer com isso? Um peso imenso formou-se em seu estômago. A vida dela, seus amores e tudo o que acreditava poderia desmoronar. Olhos incrédulos a cercavam, enquanto o caos no café se transformava em um espetáculo de escuridão. Dalva, Dirce gritou, puxando-a de volta à realidade. Precisamos descobrir a verdade agora. Você e eu juntas, mas antes que seja tarde demais. As palavras de Dirce balançavam entre a esperança e o abismo. E enquanto Amaro era levado, um novo tipo de dor fendeu o coração de Dalva. O que mais havia escondido do passado e quão profunda era a conexão com Dirce que a levara até aqui neste espaço de tragédia e revelações. E ao olhar para Ricardo, com seu olhar profundo e enigmático, Dalva soube que o que estava por vir mudaria tudo, para sempre. Dalva estava paralisada, o grito distante ecoando como um trovão em seu coração. A imagem de Amaro, estarido no chão, cercado por pessoas em pânico, fez sua mente girar. Não! Não pode ser ele! O café se transformou num caos de murmúrios e rostos confusos. Ela podia sentir seu coração martelando no peito, como se cada batida fosse uma ordem para correr. Dirce! Ela gritou, com a voz embargada, puxando o braço da amiga. Mas a expressão de Dirce falava de uma verdade que Dalva não queria enxergar. Dirce parecia entender o que estava acontecendo antes do impacto. Foi como se uma onda de um mar revolto as tivesse atingido. O ar ficou denso, cada respiração se tornando um desafio. Rápido, vamos ajudá-lo! Dalva puxou Dirce, mas a amiga estava imóvel, observando a cena com olhos vidrados. Espere, Dalva! Ela balançou a cabeça, um arrepio percorrendo sua espinha. Não é só isso! Você não tá vendo? Dalva se virou, prestando atenção ao que estava além da multidão. O caos distorcido ao seu redor agora apresentava um novo protagonista. Ricardo, o irmão de Amaro, estava ali, mas seu olhar revelava um desespero profundo. Ele estava agitado, gesticulando freneticamente. E enquanto os paramédicos tentavam agir, Dalva não conseguia separar o que era real do que era confuso. Precisamos dele! Ele é meu! Ricardo gritou abalado com os olhos cheios de lágrimas. O tom de sua voz quebrava a tensão. Mas o que era essa possessividade tão brusca? O que ele queria dizer? E antes que pudesse entender, o desespero tomou conta de Dalva. Calma, Ricardo! Ele precisa de ajuda! O cenário pulsava em um frenético balançar de emoções.
e a multidão se tornava cada vez mais caótica. Vocês não sabem, não sabem! Ele tem algo que é meu e não posso deixar isso acontecer. Ricardo estava enlouquecido, a dor em seu rosto manifestando algo além da simples preocupação com Amaro. Não era apenas um acidente. Havia uma história enterrada sob o controle daquele momento. Dalva olhou para Dirce, buscando respostas, mas a amiga estava presa em seu próprio mar de incertezas, sua expressão refletindo uma conexão que Dalva não compreendia. Dirce, o que está acontecendo? Dalva perguntou, a voz tremendo. A resposta deveria estar lá, mas Dirce só olhou para o chão, como se estivesse na direção dos paramédicos, pressionando as mãos sobre a maca de Amaro. Tem que saber! Você precisa saber, Dalva! É a única chance! Num estalar de dedos, tudo mudou. Os rostos de curiosos se voltaram para ele, e o café inteiro se calou. O que quer dizer, Ricardo? Ela estava desesperada por respostas, o chão sob seus pés começando a se mover. Amaro, ele não é quem você pensa que é. A revelação cortou o ar como uma lâmina fresca. O murmúrio da multidão tornou-se um rugido à distância. O sangue de Dalva gelou. Como assim não era quem pensava? O mundo dela se desmanchava lentamente. Um quebra-cabeça cuja imagem nunca havia sido clara. Ele está ligado à minha família de uma maneira que você não pode sequer imaginar. Um acordo, um legado oculto. Cada palavra de Ricardo aumentava a gravidade da situação, revelando um cenário tumultuado que simplesmente não se encaixava. Dirce se aproximou, tentando conectar-se com Ricardo. Pare! Isso não é hora para isso! Mas ele não se deteve. A cada palavra, a situação se tornava mais nebulosa. O que quer que estivesse acontecendo estava muito além do que Dalva poderia suportar. Dalva contemplou a possibilidade de que todo esse tempo Amaro e Ricardo estavam entrelaçados em algo sinistro, algo que afastava a luz das vidas deles. O que mais estava escondido? Ricardo, se Amaro não é quem eu penso que é. A frase ficou pendendo no ar, esperando uma afirmação, uma negação, um choque ainda maior. Então, com um grito cortante, Dalva despertou de seu transe. O que mais Ricardo poderia revelar? O que isso significava para ela, para Dirce, para a amizade que renasceu sob a sombra da dor? E enquanto o caos continuava ao redor, uma verdade mais profunda, mais sombria, flutuava na atmosfera intensa. O que mais estava prestes a ser revelado? Com a próxima revelação de Ricardo pairando no ar, Dalva sentiu seu coração acelerar. Como se o mundo ao redor tivesse recuado, dando espaço para um novo significado tomar forma. O que você quer dizer com isso? Ela forçou a voz a sair, embora tremesse de expectativa e medo. Amaro não é apenas seu marido. Ele está ligado a um segredo muito mais profundo. Algo que envolve a nossa família. Um acordo obscuro com a minha mãe que ocorreu anos atrás. Ricardo parecia prestes a colapsar sob o peso de suas palavras. O olhar intenso que ele lançou a Dalva continha uma mistura de raiva e desespero. Um acordo! Dalva repetiu, embora cada palavra que saía de seus lábios estivesse carregada de incredulidade. Era difícil aceitar que Amaro pudesse ser parte de algo tão nefasto. Ela olhou para Dirce, buscando apoio, uma confirmação. Mas a amiga apenas parecia mais pálida do que nunca. Então, o inesperado aconteceu. Um grito cortou o ar,
ecoando como uma bomba. Cuidado! Uma jovem mulher que estava próxima caiu no chão, segurando-se a uma bolsa. Dalva reconheceu o item pelo formato. Era uma pasta de documentos que parecia importante. A multidão olhou na direção dela, a confusão crescente, e o caos do café se intensificou. Antes que qualquer um pudesse se mover, a bolsa se abriu e papéis voaram pelo ar como folhas soltas ao vento. Dalva, instintivamente, correu em direção ao furor. Ao mesmo tempo, um papel se destacou. Era uma foto. Os olhos de Dalva se arregalaram ao reconhecê-la. Era uma imagem de Amaro, mas não era uma foto qualquer. Atrás dele, em segundos planos, marcas familiares apareciam. Eram rostos conhecidos, todos alinhados. E a tensão nascidos desses rostos dizia mais do que 1000 palavras. Não! Como isso é possível? Ela murmurou, sentindo um nó se formar na garganta. O que aquela imagem significava? Por que aqueles rostos estavam ao lado de Amaro? A multidão ao redor parecia notar a gravidade do que estava se desenrolando. Murmúrios de choque ecoaram à sua volta. Dalva, você não está entendendo, disse começou. Mas as palavras dela foram perdidas no tumulto crescente. As revelações ao redor atingiam Dalva como um tsunami. Como se aquele momento não pudesse se tornar mais pesado, um dos paramédicos se aproximou. A expressão sombria. O paciente não responde. Precisamos levá-lo para o hospital agora, o homem falou, antes de virar e correr. Dalva congelou. Não havia mais tempo. Espera! O que está acontecendo com ele? Dalva, agora fora de si, sentiu uma onda de pânico e atirou um olhar feroz para Ricardo. Você não pode deixar isso assim. O que está acontecendo? O que Amaro tem a ver com tudo isso? Ricardo respirou fundo, fita fixa em Dalva. Ele é parte de nós. E você também. Ao menos, existe uma possibilidade. O arquivo. Eu só não sabia que era para você. Ele começou a dizer, mas qualquer sentido que suas palavras buscavam não se sustentava. Não havia como. A realidade estava se fragmentando diante de sua vista. O sentimento de dor na cabeça de Dalva se intensificou. Então somos todos parte de algo maior? Algo que você nunca me contou? A incredulidade era palpável. Cada palavra também trazia consigo um novo peso. Amar e confiar. Sumindo como areia entre os dedos, o caos no café transformou-se em um novo tipo de aperto. O que mais havia escondido sobre Amaro? O que mais estaria preso ao sangue de uma história que ela nunca conheceu? E naquele momento, quando Dalva sentiu que tudo estava desmoronando, o telefone dela vibrou. Era uma mensagem. Seu coração disparou. A frase curtinha na tela fez o chão sumir sob seus pés. Se você souber a verdade, nunca mais poderá voltar atrás. Era de alguém que ela não quis reconhecer, mas sabia que tinha de encarar. A imagem de Amaro, as revelações de Ricardo, tudo não parecia um acidente. Estava muito além disso. Respostas estavam aglomerando-se, mas cada uma trazia um novo tipo de dor. A vida que conhecia estava se desdobrando em camadas desconhecidas, e enquanto se virou para Dirce, o olhar de ambas se encontrou, revelando o abismo ao qual ambas estavam prestes a cair. O que vamos fazer? Dirce perguntou, quase um sussurro, enquanto os olhares ao redor se tornavam trevas, moldando segredos e revelações que mudariam tudo para sempre. Dalva estava fixada na tela do seu celular, e o coração disparou quando leu a mensagem. Se você souber a verdade, nunca mais poderá voltar atrás.
As palavras ecoaram em sua mente e a realidade ao redor dela parecia se distorcer. O café, que antes era um lugar de reencontros e risadas, agora pulsava com segredos. E os rostos das pessoas que antes estavam cheios de preocupação, carregavam algo mais, uma tensão que misturava dúvida e medo. Dalva, o que você está esperando? Dirce gritou, puxando-a de volta para a urgência da situação. Ricardo estava perto. Sua expressão mudava a cada segundo, como se estivesse em uma luta interna entre revelar e esconder. Espere, Dirce. Precisamos ouvir o que ele tem a dizer. Alva disse, ainda sem conseguir tirar os olhos da tela. O aperto no peito só aumentava, porque ela sabia que algo muito maior do que imaginava estava prestes a ser revelado. Ele está dizendo que Amaru não é quem parece. O que mais ele pode saber? O desespero na voz de Dirce cortou o ar. Não podemos perder nosso tempo. Se ele pode nos ajudar. Dalva se virou, olhando diretamente para Ricardo. O que você quer dizer com isso? O que Amaru tem a ver com sua família? E por que isso me envolve? O barulho do café se tornava um ruído distante, enquanto tudo parecia girar ao redor daquela conversa intensa. Ricardo respirou fundo, acompanhado por um tremor visível. Amaru está conectado à minha família, mas há algo mais. Algo que pode afetar você de uma maneira que você não poderia imaginar. Ele hesitou. E quando finalmente falou, suas palavras cortaram como uma lâmina. Amaru ele é meu pai. Silêncio absoluto. O campo parecia congelar ao redor de Dalva. Ela não conseguia processar aquilo. O quê? Como assim? A incredulidade ardia em seu peito. Não apenas a palavra pai pairava no ar, mas a revelação de que todos esses anos de vida compartilhada poderiam ser uma farsa. Eu sou filho dele. É por isso que minha mãe sempre teve problemas com você, Dalva. Um acordo antigo, um segredo incestuoso entre nossas famílias. Ricardo continuou, as palavras saindo entre soluços. E por isso, Amaru não podia deixar que você descobrisse. Dalva olhou para Dirce. As expressões de ambas refletiam a confusão e o choque. O que isso significava para elas? Amaru, um homem que havia sido uma parte central de sua vida, agora se revelava um sujeito envolto em mistérios e horrores. Isso é impossível! Dalva gritou, a voz embargada pela fúria e pela dor. Como você pode dizer isso? Eu não acredito em você! Mas as palavras pareciam vazias, porque em seu interior uma semente de dúvida já estava começando a brotar. O que mais ela não sabia? Dirce, de olhos arregalados, puxou Dalva para mais perto, como se pudesse protegê-la daquele turbilhão. Você está dizendo que tudo foi construído em uma mentira? Amaru e você, e nós, o que somos então? O café, que em um instante estava cheio de vida, agora estava sufocado por esta nova verdade. Pessoas ao redor começaram a cochichar, os rostos em choque, os murmúrios crescendo como um eco horrendo. O peso do que estava acontecendo era palpável e Dalva começou a sentir a pressão em seu peito aumentando, como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. Foi então que um estrondo soou do fundo do café. A porta foi arrebentada e um grupo de homens entrou. A energia no ambiente mudou instantaneamente. Olhares se voltaram para eles e o pânico começou a se espalhar. Onde está Ricardo? Um dos homens gritou. E a fisionomia de Ricardo mudou bruscamente. O desespero assumiu seu lugar. E a realidade de Dalva começou a se desvanecer. O caos se instaurou. Pessoas gritaram, algumas começaram a correr. E Dalva sentiu a adrenalina em seu corpo. Ricardo, o que está acontecendo? Ela gritou, mas ele apenas a olhou, seus olhos cheios de terror.
Eles não podem nos encontrar, Dalva. Não podemos ficar aqui. Ele puxou Dirce pela mão, enquanto Dalva sentia seu mundo desmoronar sob os pés. A revelação tinha sido devastadora. E agora, aqueles homens trouxeram à tona mais uma camada de horror. E antes que tivesse a chance de processar tudo, um dos homens apontou para eles. Vocês têm algo que nos pertence. As palavras cortaram a atmosfera, deixando um eco de ameaça. O futuro se encheu de escuridão. O que mais estaria escondido? O que mais seria revelado? A verdade tinha se transformado em um labirinto de dor e segredos. Dalva sabia que nada seria como antes. Dalva estava paralisada. O que estava acontecendo era como uma tempestade dentro dela. O café inteiro parecia estar em silêncio, todos os olhares pregados em Ricardo, que agora revelava ser o filho de Amaro. As palavras dele cortaram o ar, e a tensão era palpável. O desespero em seu tom fez com que todo mundo ao seu redor desaparecesse. Ele é meu pai. As palavras ecoaram na mente de Dalva, e enquanto o pânico começava a acidificar o ar, a porta do café se abriu com estrondo. Um grupo de homens entrou de forma brusca, como se houvesse surpresas e devastações que cada um estava prestes a trazer. Os homens eram grandes, com expressões sérias, e traziam uma aura de ameaçadora determinação. Onde está Ricardo? Um deles gritou, fazendo com que o chão sob os pés de Dalva se tremesse. O medo e a preocupação tomaram conta dela. Ricardo, o que está acontecendo? Dalva perguntou, enquanto os olhos de Ricardo se arregalavam, um misto de terror e desespero. Eles estão atrás de mim, ele respondeu, a voz trêmula como se estivesse à beira da histeria. Não podem descobrir que eu estou aqui. O grupo de homens começou a se aproximar e a atmosfera se tornou pesada, eletricamente tensa. Nos entreguem o que nos pertence e ninguém se machucará, um deles disse, com uma voz grave, quase como um aviso. Dalva olhou para Dirce, que estava em estado de choque, as mãos cobrindo a boca. O que estava acontecendo? A revelação recente ainda estava se assentando na mente dela. E agora, tudo se entrelaçava em um pesadelo. Ricardo olhou para o chão, parecendo perdido. Eles estão atrás de um pacto de longa data que envolve nossas famílias. Algo que nem sei como explicar. Ele não terminou a frase. E os homens se aproximaram ainda mais, criando um espaço de tensão entre eles. Você não deveria estar aqui, Ricardo! Um dos homens gritou, empurrando-o com força, fazendo-o tropeçar. Você não pode escapar do que foi feito. Dalva sentiu seu coração acelerar. O que havia sido feito? O que significava aquele pacto? A mente dela estava em turbilhão. Não havia como escapar do que se desenrolava. A única coisa que sabia era que precisava proteger Dirce, Ricardo. E então, em um movimento súbito, um dos homens puxou algo de dentro da jaqueta. Um objeto metálico, refletindo a luz do café. Era uma pistola. O grito de horror coletivo foi abafado pelo som do metal deslizando para fora. Era uma cena que parecia arrancada de um filme de ação, mas a realidade era muito mais brutal. Me dê a verdade! O homem gritou, apontando a arma para Ricardo. A multidão recuou. O ar se tornou espesso e pesado, como se todos pudessem sentir a ameaça. Espera! Dalva gritou, o desespero fazendo seu corpo tremer. Ele não sabe de nada. Eu não sei de nada. Mas as palavras dela mal conseguiam atravessar a barreira de medo que pairava no ar. A verdade sobre o quê? O homem não a ouviu. Ele se virou para Ricardo, com uma intensidade ardente nos olhos. Você não pode escapar do legado que lhe deixaram.
E com isso o gatilho foi puxado. E o tempo pareceria parar. No momento seguinte, a explosão do tiro ecoou em todo o café. O desespero se transformando em gritos ao redor. Mas, em vez de Ricardo, o tiro atingiu alguém no fundo da sala. Dalva olhou em direção ao som, paralisada. O corpo caiu. O caos tomou conta da cena. E Dalva não podia entender. Era um homem diferente, desconhecido para ela. O barulho, o pânico, tudo se misturou enquanto ela tentava conectar os pontos do que acabava de acontecer. Quem era? Pensou. E então um novo nível de terror subiu por sua espinha. Porque entre aquela confusão, ao lado do homem caído, estava uma foto que se desenrolava, revelando vidas entrelaçadas que ela nunca imaginara. O legado? O que mais não sei? Ela olhou de volta para Ricardo, que agora estava com os olhos fixos na cena. O que aquele ato significava? O que mais estava escondido? O futuro era uma passagem obscura, e enquanto o pânico se alastrava por todo o café, a verdade mais sombria a aguardava. Ela não sabia, mas a vida dela estava prestes a mudar para sempre. A imagem que ela viu, enquanto olhava a cena, ainda reverberava na mente dela, como um eco. Como se várias portas estivessem prestes a se abrir, revelando o que havia sido escondido por muito tempo. A tensão estava no ar. E o que mais poderia surgir daquela noite fatídica? Dalva estava paralisada. O que estava acontecendo era como uma tempestade dentro dela. O café inteiro parecia estar em silêncio. Todos os olhares pregados em Ricardo, que agora revelava ser o filho de Amaro. As palavras dele cortaram o ar e a tensão era palpável. O desespero em seu tom fez com que todo mundo ao seu redor desaparecesse. Ele é meu pai. As palavras ecoaram na mente de Dalva. E a fraqueza ameaçou desestabilizá-la. Ela olhou para Dirce, que estava transtornada, umas mãos tremendo. Era como se a realidade estivesse quebrada e a fragilidade de tudo ao redor começasse a desmoronar. Então, a porta do café se abriu de forma brusca. Um grupo de homens entrou, com olhares sérios e ameaçadores. Onde está Ricardo? Um deles gritou. A tensão aumentou instantaneamente. Ricardo, o que está acontecendo? Dalva perguntou. Suas palavras mal saíram, sufocadas pelo medo. Eles estão atrás de mim! Ricardo balbuciou, a adrenalina fazendo seu coração disparar. Eles não podem descobrir que eu estou aqui. Os homens se adiantaram e a atmosfera ficou mais tensa. Nos entreguem o que nos pertence e ninguém se machucará, um dos homens disse, com uma voz carregada de ameaças. Dalva olhou para Dirce. O pânico era visível em seus olhos. O que ele tinha a ver com isso? Ricardo então olhou para ela, a expressão angustiada. Eles estão atrás de um legado, algo que se esqueceu, algo que não posso deixar que descubram. E no instante em que Ricardo falava, um estrondo cortou o ar. Um dos homens, em um acesso de raiva, puxou uma arma. O silêncio tomou conta do café e as pessoas começaram a sussurrar. Ricardo! Dalva gritou, enquanto o homem apontava a arma para ele. O coração dela batia descompassado. Me dê a verdade! O homem exigiu. Umas lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Ricardo. Enquanto em seus olhos havia um medo profundo, um impulso de proteção tomou conta de Dalva. Espere! Ela se adiantou, tentando evitar a tragédia. Porém, antes que pudesse elaborar uma frase, a arma disparou. O som ecoou como um trovão e uma correria se formou no café. Todos gritaram e Dalva viu a cena unfolding ao seu redor. O que parecia ser um ato de erro
Estava prestes a se tornar um pesadelo. Mas o tiro não atingiu Ricardo. Ele se desviou, mas simbólica e ironicamente, um corpo caiu na sua frente. Dalva ficou paralisada, o grito sufocado na garganta. A figura caída no chão era nada menos que Amaro. Não! Foi tudo o que conseguiu dizer. O mundo ao redor tomou uma nova dimensão de desespero. Amaro, seu marido, estava estirado no chão e tudo ao redor parecia girar. Ele não! Dalva mal conseguia entender o que acontecera. O café virou um cenário de caos, com pessoas tentando sair, outras em estado de choque. O homem que disparou a arma parecia tão atordoado quanto todos. Mas então, ele se virou para Ricardo, sua expressão mudando de terror para algo parecido com satisfação. Você não deveria estar aqui, garoto. Isso é culpa sua. Aquelas palavras cortaram. A multidão antes turbulenta agora sussurrava entre si. Dalva sentiu seu coração acelerar. O que estava acontecendo? O que havia entre eles? O que Amaro realmente sabia? Mas naquele momento de onde surgiu a dor, outra verdade se revelou. Do bolso de Amaro, algo caiu. Era um pequeno caderno que se abriu ao bater no chão, fazendo os papéis se espalharem. Dalva, quase que sem pensar, se agachou e pegou uma das folhas. Ao olhar, seu coração parou. Era uma carta! As palavras saltaram diante dos seus olhos com uma clareza implacável. Se você souber, você nunca poderá voltar atrás. A frase ressoou em sua mente. O mesmo aviso que recebera anteriormente. O que isso significava? A única certeza era de que tudo o que tinha acreditado estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. Dalva, você não pode ter certeza! Ele está vivo! Ricardo gritou, engolindo as palavras em meio à pandemia de caos. O que ele queria dizer? Ainda atordoada, Dalva sentiu a necessidade de saber mais. Amaro, o que você escondeu? Disse, enquanto observava seu marido imóvel. Sua mente girava e a verdade parecia estar começando a emergir. Um quebra-cabeça se montando em uma realidade assustadora. A tensão no ar era palpável. O que mais poderia estar escondido? O que mais não sabia? E a verdade sobre Ricardo, sobre esse legado? O futuro estava envolto em incerteza. E no fundo, Dalva sabia que esse poderia ser apenas o começo de uma reviravolta que mudaria tudo. Dalva estava paralisada, a carta em suas mãos pulsando com um significado pesado. A frase ecoava na sua mente. Se você souber, você nunca poderá voltar atrás. O olhar dela se fixou em Amaro, caído no chão. E a dor esmagadora no peito quase a fez gritar. O mundo ao redor parecia desaparecer e tudo o que restava era a urgência daquela revelação. Amaro! Ela gritou, mas não houve resposta. O pânico começou a tomar conta de seus sentidos enquanto os homens no café avançavam. Eles estavam próximos demais e a tensão no ar era visível. Ricardo, ainda em choque, parecia dividido entre a lealdade a Dalva e o medo que emanava dos homens. Eu não sei o que eles querem, mas eu sei que Amaro tem que acordar. A súplica nos olhos de Ricardo era desesperadora. Ele queria proteger Dalva, mas a gravidade da situação o mantinha na inércia. A atmosfera no café se tornava mais densa. Dalva podia sentir o peito apertar, mas não tinha mais tempo para hesitar. Ela se agachou perto de Amaro, apressada. Amaro, por favor!
Acorde! As palavras saíam quase um sussurro, enquanto um novo estrondo, rompendo a tensão. Um dos homens gritou novamente. Cadê a verdade? Nos entregue o que os pertence! Ele apontava para a bolsa de Amaro. O que poderia haver ali? Que estava criando tanto pânico? Enterrando a ansiedade, Dalva puxou a bolsa e abriu com as mãos tremendo. Papéis, documentos e fotos se espalharam pelo chão polido. Havia uma pasta e no topo da pilha uma folha clara que fez seu coração parar. Era um testamento. As palavras onde dizia que Amaro não era só um homem feito de carne e osso. Ele era parte de uma linhagem que tinha muito a perder. Dalva, cuidado! Dirce gritou enquanto puxava o braço de Dalva para afastá-la. As palavras de Dirce pareciam vir de muito longe, quase inaudíveis em meio ao caos. Mas sua vista estava claro. Ela precisava se afastar. Um estrondo reverberou de novo e o homem de armas se aproximou de Amaro, sua expressão transformada em uma mistura de furor e determinação. Onde estão os documentos, Amaro? Você sabe que a verdade precisa vir à tona. No instante em que tinha certeza que tudo ia desmoronar, um grito rasgou o ar. Era um alvoroço, um misto de desespero e raiva. Não, não! A voz vinha de trás, e Dalva se virou. Era uma mulher, coberta de lágrimas. Ele conhecia aquele rosto. Era uma das vizinhas da sua infância, completamente deslocada naquela cena. Não o faça, a mulher implorou, e todos se calaram, surpresos. Você não entende! Dalva olhou para ela, perplexa. O que você sabe sobre nós? O que está acontecendo? A mulher se aproximou, com olhos inchados de quem viveu uma vida cheia de incertezas. Amaro ele é o último de uma linhagem antiga. E essa linhagem, ela envolve muito mais do que você imagina. O silêncio agora era pesado, enquanto as palavras dela ecoavam com um poder que paralisava o ambiente. O quê? Ricardo se virou para ela, o coração batendo a 1000 por hora. Ele também queria respostas. O que você está dizendo? Você não pode confiar nele. A mulher apontou para Amaro, e a revelação atingiu Dalva como um raio. Ele escondeu segredos que podem acabar com todos nós. E... Nesse momento, o tempo pareceu desacelerar. O que mais estava escondido sob aquela superfície tranquila da vida de Amaro? O que significava para Dalva, para Ricardo? O que a mulher estava sugerindo? O homem com a arma se aproximou ainda mais. Um olhar de desespero na face. Diga-lhe a verdade! A linhagem necessita do sacrifício de um verdadeiro herdeiro. E então algo dentro de Dalva se quebrou. Era uma revelação tão imensa que desafiava tudo que ela tinha acreditado. Amaro não era apenas um marido, mas um guardião de um segredo que poderia destruir suas vidas. Um sacrifício? Que isso significa? A mulher estava prestes a responder, mas outro grito ressoou. Espere! O grito era de um personagem que havia permanecido nas sombras, um desconhecido que agora avançava, revelando algo que Dalva não poderia imaginar. O que mais poderia ser? Dalva estava paralisada, os olhos fixos na mulher que revelou a verdade. O café respirava um silêncio pesado, interrompido apenas pelos sussurros apreensivos dos presentes. Amaro é o último de uma linhagem antiga. Essa linhagem envolve muito mais do que você imagina. As palavras saíam da boca da mulher como um lamento, e cada frase despejava um novo peso do coração de Dalva. Os homens com a arma permaneceram tensos, encarando a cena, mas agora o olhar estava mais focado em Amaro do que Ricardo. É isso que queríamos! A verdade! Um deles gritou impaciente.
O que mais poderia existir? Daquele legado? O que Amaru realmente esconderia? Dalva sentiu o tremor nas mãos enquanto a adrenalina corria nas veias. Seus pensamentos giravam. A mulher se aproximou mais, a expressão desesperada. Vocês não têm ideia do que estão prestes a enfrentar. O legado de Amaru está entrelaçado em tragédias. O que se exige dele é inominável. Mas o que isso significa? Dalva perguntou, quase num grito. O medo se avolumava em sua garganta, sufocando-a. O café começava a parecer claustrofóbico. O mundo, tal como conhecia, estava desmoronando. A verdade se revelando em camadas horrorosas. Ricardo olhou para a mãe e depois para Dalva, desamparado. Precisamos salvá-lo. Não importa o que seja esse legado, disse, a determinação em sua voz misturada com desespero. Amaru é meu pare e ele precisa de nós. É tarde demais para isso. O homem ameaçador retrucou, aproximando-se, a arma sempre ameaçadora na mão. O que poderia fazer? Sentia que uma divisão estava prestes a se formar entre os presentes. E então um brilho atravessou o olhar de Dalva. Uma ideia! Espere! Ela gritou, fazendo todos olharem para ela. Se Amaru tem um legado, talvez possamos controlá-lo. Podemos fazer um pacto! Um murmúrio de confusão atravessou a sala. O homem que segurava a arma hesitou e as emoções rasgaram seu rosto. Um pacto? O que você sabe sobre isso? Dalva avançou um passo, a voz tremendo, mas firme. Se o legado exige um sacrifício, talvez possamos reverter algo, fazer um acordo que salve todos nós. A ideia exigia coragem, mas a inspiração a empurrava. O caos parecia se aquietar, e Dalva percebeu que todos estavam retidos naquela instância, esperando sua próxima palavra. Amaru não pode estar sozinho nessa. Ele precisa da força de todos nós. Se somos parte disso, que possamos usar isso a nosso favor. Nesse instante, um novo grito ecoou pelo café. Amaru, imóvel no chão, começou a se mover. Os olhos dele abriram lentamente, confusos, e a multidão estagnou. A expressão dolorosa em seu rosto trouxe uma onda de esperança. Dalva, ele afagou com a voz fraca. Você não deveria estar aqui. Amaru, você precisa explicar tudo. Dalva exclamou, correndo ao seu lado. O que você esconde? O que isso realmente significa? O ambiente parecia suspenso, prontos para que as palavras dele desenhassem a nova realidade. Com determinação, ele fechou os olhos por um longo momento. E quando finalmente falou, sua voz era suave, mas de repente poderosa. Eles estão certos. A linhagem, o legado, exige equilíbrio. Mas isso pode ser mudado. Podemos quebrar o ciclo. Ele se levantou, a dor parecendo não importá-lo mais. Havia um silêncio, enquanto as palavras de Amaru tomavam conta do espaço. Dalva sentiu uma onda de alívio, misturado com o medo do desconhecido. Havia uma saída, uma chance de recomeçar, de mudar o que poderiam ser os resultados dessa revelação abismal. Dirce se virou para Dalva, os olhos brilhando com uma determinação renovada. Então, vamos juntos, Dalva. Vamos enfrentar isso. Não estamos sozinhos. Os homens, ainda em confusão, começaram a ceder. O poder da verdade soube se infiltrar até eles. A avareza foi sendo substituída pela incerteza. E enquanto a tensão começava a se dissipar, uma nova ligação formou-se entre todos eles. O pacto poderia ser feito.
E o que parecia catástrofe agora tinha esperança. O passado já não estava definido. Tudo podia mudar. Amaro olhou em volta, sua expressão refletindo um misto de dor e alívio. Temos muito a fazer, mas juntos podemos mudar o nosso destino. Agora mais do que nunca, a história de suas vidas estava se moldando. Um novo capítulo estava prestes a começar. Acalmar! Dalva quase não percebeu a brisa ligeira que entrava pela porta. Mas no fundo de sua mente, um pensamento pairava. Como tudo isso seria? O que mais o futuro guardaria? Neste momento, preciso que você preste atenção. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho emocionante. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa revelação. Você precisa se inscrever agora, pois este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.